agora nós estamos aqui na questão 15. As próximas 5 questões, elas vão tratar do seguinte, de estudo do sinal de uma função. Quando uma função é positiva, quando uma função é negativa. Então eu vou fazer o seguinte, conforme eu for corrigindo os exercícios, eu vou explicando um pouquinho essa questão do estudo do sinal de uma função, tá legal? Então vamos pegar o exercício 15. Na questão abaixo é correto afirmar que ele dá uma questão, f de x é igual a x mais 5, e ele pergunta, o y é maior que zero para x menor que menos 5, o y é maior que zero para x maior que menos 5, o y menor que zero para x menor que 5, e o y maior que zero para x maior que 5. Obviamente que para resolver isso aqui você tem que ter assistido a todas as aulas anteriores, você já tem que saber o que é efetivamente o estudo do sinal, e agora você tem que resolver, tá? Mas se você não sabe, não faz mal, porque na correção eu vou começar a explicar. Se você não fez, vamos supor que você não seja meu aluno e você não fez, dá um pause e faz, tá? Agora, se você já fez, vamos lá para a correção. Vou fazer a correção então, vamos lá para a correção, é nóis, vamos lá. Bom, galerinha, deixa eu então passar uma coisinha aqui importante, né? Quando você estuda o sinal de uma função, y maior que zero, y menor que zero, o que isso significa? A hora que você faz o gráfico da função, você vai ter algumas coordenadas, alguns pares ordenados. Por exemplo, eu poderia ter um par ordenado, vamos supor que aqui eu tivesse o número 1, aqui eu tivesse o número 2, olha só. Se eu pegar por aqui, ó, eu tenho um par ordenado, o x é 2, o y é 1. É um par ordenado, tá? Y maior que zero significa que quando eu colocar o gráfico da reta, qualquer par ordenado que eu conseguir naquela reta, se esse par ordenado estiver acima do eixo x, o y será positivo. Qualquer par ordenado, ó, por exemplo, aqui o x é 2 e o y é 1, se eu tivesse aqui desse lado também. Qualquer par ordenado de uma reta que esteja acima do eixo x, o y será maior que zero, o y será negativo. Em contrapartida, se eu pegar qualquer par ordenado abaixo do eixo x, os valores de y serão negativos, ó, menos 1, menos 2. Então, quando ele pergunta se o y é positivo, se o y é maior que zero, se o y é negativo, se o y é menor que zero, ele está perguntando o seguinte, naquele par ordenado que você vai encontrar, o valor de y é positivo ou negativo? Então, isso, na verdade, é estudar o sinal da função. É estudar para qual ou quais valores de x, o valor de y será positivo ou negativo. O valor de y será maior que zero e menor que zero. E como é que a gente chega nisso? Tá? Então vamos pegar agora e colocar a primeira parte da resolução disso aqui. Vamos lá, vou colocar. Bom, galerinha, então qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos estudar o sinal de uma função? É calcular o zero dessa função. O que é o zero de uma função? Tá? Algebricamente, o zero de uma função é o valor de x quando o y for zero. Então observe o seguinte, ó. Uma coisa, f de x igual a x mais 5 é a mesma coisa que y igual a x mais 5, tá? F de x e y é a mesma coisa por quê? Porque o y é uma variável que depende do valor de x. O y existe em função de x. Então quando a gente fala em função de x, a gente está falando em y. Então tanto faz eu colocar f de x ou y, eu estou colocando a mesma coisa, porque o y existe em função do valor de x. Mas vamos lá, então f de x igual a x mais 5 é a mesma coisa que eu falar que y é igual a x mais 5. E aí o que eu tenho que fazer? A primeira coisa então que eu tenho que fazer é calcular o zero da função. Então eu tenho que começar calculando o zero da função. Como é que eu calculo o zero da função? No lugar do y eu coloco o zero. Por quê? Porque o zero da função é o valor de x quando o y for zero. Algebricamente é isso. Tá? Então, no lugar do y eu coloquei o zero, ficou zero igual a x mais 5. E aí vira uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu vou isolar o x, né? Então, o 5 que está somando no segundo membro, passa para o primeiro subtraindo. Vai ficar menos 5 igual a x ou x igual a menos 5. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o zero da função. Tá visto aqui. Qual que é a segunda coisa que a gente tem que observar? Se a função é crescente ou decrescente. Tá? Função crescente é aquela que conforme o x vai aumentando, o y vai aumentando também.
Já falamos sobre isso. Função decrescente é aquela que conforme o x vai aumentando, o y vai diminuindo. E a gente consegue identificar se uma função é crescente ou decrescente olhando pela lei de formação? Já falamos sobre isso também, consegue, né? Basta você olhar o valor do coeficiente A. Eu coloquei aqui x e não é x, né? Basta a gente olhar o valor do coeficiente A, tá? Então eu tenho aqui o A é igual a 1, o A é maior que 0. Olha só, galerinha. Coeficiente A é justamente o número que acompanha o x. Aqui eu tenho 1 vezes x, ó, 1 vezes x. Quando eu não tenho nenhum número na frente, é porque esse número é o 1. Então, o coeficiente A é 1 e esse coeficiente A é maior que 0. Toda vez que o coeficiente A for maior que 0, a função é crescente. Quando o coeficiente A for menor que 0, a função é decrescente. Então, o que a gente faz? A gente calcula o zero da função, identifica se a função é crescente ou decrescente, e aí nós fazemos o quê? A gente faz um esboço do gráfico. O que é um esboço de gráfico? Você faz o gráfico, não precisa assim de régua, de folha quadriculada, nem nada. Mas você faz os eixos x, eixo y, e faz o esboço da função crescente ou decrescente. Ah, não entendi. Olha aqui, vou mostrar. Olha aqui, estou mostrando, olha lá. Bom, uma vez que você definiu o sinal, definiu se a função é crescente ou decrescente, você tem que fazer o esboço. O que é o esboço? Você faz um gráfico sem se preocupar com escala, tá? Até pode usar uma régua para deixar o eixo x, o eixo y direitinho, tá? Mas você não precisa se preocupar com escala. O que você tem que saber é o seguinte: se a função é crescente ou decrescente, você tem que saber qual é a angulação, qual a inclinação que o gráfico faz com o eixo x. Em uma função crescente, que é esse caso, tá? O gráfico faz com o eixo x uma inclinação de um ângulo menor que 90 graus. Então reparem que esse ângulo é um ângulo menor que 90 graus. Então você tem que olhar isso, tá? Por quê? Para você poder fazer o gráfico. Se você faz o gráfico assim, você vai ter uma inclinação maior que 90. E aí vai dar totalmente errado o exercício, tá? Então o que acontece? Você calculou o zero da função, você vê se a função é crescente, tá? Faz o gráfico então com uma inclinação, de maneira que essa inclinação seja menor que 90, e marca o zero da função. Zero da função graficamente é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Observe que o gráfico está cortando aqui o eixo x, tá? Eu coloquei desse lado porque aqui é menos 5. O eixo x, à direita de y, ele é positivo, à esquerda ele é negativo, né? Então à direita ele é positivo, à esquerda é negativo. Como ele corta o x no menos 5, eu coloquei à esquerda que é o negativo. Então está feito aqui. Agora, o que ele pede, tá? Ele pergunta o seguinte: é correto afirmar que o y é maior que 0 quando x for menor que menos 5? Não, ó, quando x for menor que menos 5, todos os valores de y serão negativos. Está errado. O y é maior que 0 para x maior que menos 5? Opa, olha uma coisa, a gente já chegou na solução aqui, ó. O y é maior que 0, ó, o y positivo é tudo que está aqui em cima. O y é maior que 0 para qualquer valor de x maior que menos 5. É verdade, ó. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, olha só, né? Deixa eu colocar aqui com a canetinha azul. Para qualquer valor de x maior que menos 5, ó, para qualquer valor de x maior que menos 5, nós vamos ter valores de y, qualquer valor que eu pegar aqui, ó, nós vamos ter valores de y, tudo como sendo positivos, ó. Qualquer que sejam as coordenadas que a gente estipular aqui, os valores de y, eles vão ser sempre, ó, um valor de y, um valor de y, um valor, ó, os valores de y, eles serão sempre positivos, eles serão sempre maiores que 0. Então eu consigo perceber que a resposta correta já é a alternativa B, nem preciso seguir. O y é maior que 0, o y é positivo, para qualquer valor de x maior que o menos 5. Agora vai aqui uma dica legal, tá? Que eu passo em sala de aula. Quando a função é crescente, o y é maior que 0, o y é positivo, para qualquer valor de x maior que o zero da função. Qualquer valor de x maior que o zero da função. Em contrapartida, o y será negativo para qualquer valor de x menor que o zero da função, né? Se eu pegar aqui agora, ó,
valores de x menores que o zero da função, ó, valores de x menores que o zero da função, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter os valores de y tudo negativo, ó. Aqui eu vou ter um y negativo, olha só, aqui eu vou ter um y negativo, tá? Então, é uma regrinha que vale você saber, né? Quando a função é crescente, o y é positivo para qualquer valor de x maior que o zero da função. Se você não decora a regra, você calcula o zero da função, vê se a função se o gráfico é crescente ou decrescente, se a função é crescente ou decrescente, faz a angulação correta e aí você responde, e a gente chegou à conclusão que era então a alternativa B. O y é maior que zero para qualquer valor de x maior que menos 5. Beleza? Vamos para a questão 16 então? Vamos lá, vamos para a questão 16. Vamos lá.